A trajetória de Pedro. Esta mensagem mostra muito bem sobre a fraqueza do homem e o poder de Deus. São duas coisas bem distintas, que através da vida de Pedro, nós podemos observar o quão Pedro era ele era um ser humano fraco, limitado, que pelas forças dele não haveria como ele se transformar em um cristão, porque ele era violento, ele era bravo, mas também mostra o poder de Deus, o que o poder de Deus pode fazer na vida de um ser humano, que o poder de Deus pode aperfeiçoar o ser humano. Então é esta mensagem que quer nos motivar, quer nos mostrar que assim como Pedro, nós podemos ser também transformados pelo poder de Deus. Então esta mensagem mostra que há esperança para o ser humano, há esperança para nós. Podemos, nas nossas forças, não conseguirmos, mas aqui está mostrando, através dessa mensagem, através da vida de Pedro, que é possível ao Senhor nos transformar. Para o Senhor, tudo é possível, inclusive transformar as nossas vidas e a nossa eternidade. Então, que busquemos o Senhor, que não desistimos, mas que façamos como Pedro, que venhamos perseverar até o fim com o Senhor, para um dia estar com Ele na glória. É o que essa mensagem quer mostrar a pequenez do ser humano, quer mostrar o quanto o ser humano é limitado, o quanto que o ser humano é fraco, é um ser fraco e frágil, mas também mostra que o Senhor Todo-Poderoso, o que Deus Todo-Poderoso pode fazer num ser humano tão fraco. Então nós somos hoje os Pedros, daquela geração. Nós somos os Pedro, muitas vezes violentos, bravos, maus, homens maus, com uma natureza pecaminosa. Mas hoje o Senhor quer mudar as nossas vidas. Hoje o Senhor quer transformar as nossas vidas. Hoje o Senhor quer fazer aquilo que Ele fez na vida de Pedro, Ele quer fazer nas nossas vidas. Então que nós possamos seguir o exemplo de Pedro e permanecer buscando o Senhor, não pelos nossos méritos, não pelas nossas forças, mas pela força do Espírito Santo de Deus. Portanto, essa mensagem quer nos mostrar o quanto o ser humano é fraco, mas também o que o poder de Deus pode fazer na vida desse ser humano. E para nos motivar a saber que a obra do Senhor nas nossas vidas não deve ser não é pela nossa força, não é no nosso braço que nós vamos conseguir deixar Deus operar, não, mas é pela força do braço do Senhor, é na força do Senhor que nós vamos conseguir ser transformados em verdadeiros filhos e filhas de Deus. Amém? Por isso, esta mensagem mostra o que Deus pode fazer na vida de um ser tão fraco e limitado. E nós vamos ver através da vida de Pedro, porque ali nos evangelhos de Mateus, de Marcos, Lucas e João, mostra, e também no livro de Atos dos Apóstolos, ali mostra toda a vida, a vida de Pedro, toda a sua trajetória, o primeiro encontro com Jesus, ali o chamado para a obra que Jesus chamou ele, também mostra ali muitas experiências que Pedro teve, como a pesca maravilhosa, ali quando Pedro caminhou sobre as águas, também quando Pedro viu a transfiguração de Jesus, também quando ele testemunhou a multiplicação dos pães, as tantas curas e milagres que ele testemunhou, os demônios sendo expulsos pelo Mestre, e até mesmo as ressurreições de mortos. Então Pedro testemunhou muitas e grandes maravilhas do Senhor diante dos seus olhos. Pedro testemunhou. Mas a experiência maior que eu quero aqui ler na Bíblia, aqui com você, que eu creio que foi a maior experiência que Pedro teve e que é a maior experiência que nós, seres humanos, podemos ter. Portanto, eu quero ler com você nessa passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 6. Aliás, a partir do versículo 8, que diz assim,
Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Ó Senhor, deixe-me, por favor, porque sou pecador demais para andar ao seu lado. Pois ele se assustou com a pesca, como também os outros que estavam com ele, inclusive seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão, no caso Pedro: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Que maravilha, né? Que glória! Ou seja, a maior experiência é se lançar aos pés do Senhor Jesus. Por isso que eu creio que Pedro teve a sua vida transformada, porque ele, ali no começo, ele se dobrou, ele se lançou ali de joelhos aos pés do Senhor, assim reconhecendo quem era o Senhor Jesus, assim reconhecendo quem ele era, ou seja, um pecador. E é isso que nós temos que reconhecer, a nossa pequenez, quem nós somos, mas também temos que reconhecer quem é o Senhor Jesus. E por isso nos lançar na presença dele, por isso escolher a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor e ali ouvir da sua palavra, ouvir da sua verdade para as nossas vidas. Então Pedro com certeza teve esta maravilhosa experiência essa que todo ser humano deveria buscar na sua vida, de encontrar Jesus e ali se lançar aos pés do amado das nossas almas e assim deixar ser transformado por ele, deixar ele agir com seu poder sobre as nossas vidas, para que assim como Pedro foi transformado, assim nós também hoje possamos ser transformados, porque o Senhor é o mesmo, o poder é o mesmo, a graça é a mesma, o Espírito Santo que está aqui conosco é o mesmo. Então, que a gente faça como Pedro fez, que a gente se humilhe na presença do Senhor, que a gente se humilhe debaixo da potente mão de Deus. E o Senhor, no seu tempo certo, nos exaltará, nos dando a salvação, a vida eterna, para a glória de Deus. Amém? Portanto, a gente vê as grandezas do Senhor ali na vida de Pedro. E todo aquele que buscar hoje, com certeza também experimentará estas experiências maravilhosas, porque o Senhor que agiu na vida de Pedro, é o mesmo Senhor que age hoje nas nossas vidas. Mas também essa mensagem aqui quer mostrar também que Pedro também mostrou as suas falhas como ser humano. Pedro teve medo, Pedro foi um homem irado e violento, chegou a arrancar ali a orelha do soldado, Pedro negou o Senhor Jesus, Então, aqui está a verdadeira identidade de Pedro. Pedro não era um santo, Pedro era um homem pecador, com grandes falhas. Imagina, chegou a arrancar a orelha de um soldado ali com a sua espada. Então, isso mostra a fúria de um homem, mostra a ira de um homem, mostra que Pedro era um homem pecador. Ou seja, sem Jesus não haveria chances para Pedro. Todo o mérito da vida de Pedro, depois das coisas que aconteceram depois, no futuro, o mérito foi de Jesus. Se não fosse Jesus na vida de Pedro, Pedro jamais seria quem foi. Mas o Senhor Jesus, o seu grande amor, o transformou. O grande amor do Senhor é que transforma as nossas vidas. Então, deixe ser transformado pelo grande amor do Senhor na sua vida. Deixe, faça, ainda que a gente possa resistir muitas vezes, como Pedro resistiu, ainda que a gente possa relutar, mas no final, vá e dê uma chance ao Senhor. Não endureça o seu coração, mas entenda que você, assim como Pedro, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do favor imerecido do Senhor. Só o Senhor pode nos fazer ser pessoas diferentes nessa terra. Só o Senhor pode mudar a trajetória das nossas vidas. Assim como o Senhor mudou a trajetória da vida de Pedro, de um homem mau, de um homem pecador, de um homem violento, de um homem irado, de um homem bravo. O Senhor transformou a trajetória deste homem. Assim, hoje, o Senhor quer transformar a nossa trajetória, a nossa vida. Ele quer transformar para fazermos em pessoas abençoadas como ele fez com Pedro. Ele já mostrou que ele é
poderoso para fazer. E Pedro, a vida de Pedro mostra o que o Senhor pode fazer na vida de um ser humano. E isso mostra para nós hoje, por isso está na Bíblia, para mostrar, ele já fez. Se alguém disser, não, Deus, hoje não tem como, isso não tem mais como acontecer, não tem como ser um cristão de verdade. Não, tem sim, porque o mesmo Deus que transformou Pedro é o Deus que está aqui hoje, agindo nas nossas vidas e que quer nos transformar e que já provou que para Ele tudo é possível. Não existe impossível para o Senhor, mas nós temos que querer. Ele não nos obriga, Ele não nos força. Ele quer apenas que a gente aceite e entenda, né, e vá buscar pela sua presença, entendendo sim as nossas fraquezas, né, mas reconhecendo principalmente o seu grande poder. Por isso, o Senhor está de braços abertos para todos nós, né? Assim, e Pedro, na vida de Pedro, mostra, então, a obra que o Senhor tem, né, na vida do ser humano. E que grande é o Senhor, né, para fazer coisas grandiosas e maravilhosas. E transformar, né, um ser bruto, né, em um ser abençoado por Deus. Amém? Mas outro ponto aqui da vida de Pedro também, que é interessante, que Pedro ele mostrou que todos nós, né, nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus, assim também como instrumento nas mãos do diabo, né, independentes de sermos crentes ou não. Né, isso você confere lá em Mateus, né, capítulo 16, do versículo 13 ao 23. Porque no mesmo dia, né, ali o Senhor Jesus fez uma pergunta para, né, para Pedro. Aliás, fez uma pergunta para os discípulos. E Pedro respondeu de uma maneira com muita sabedoria. E o Senhor Jesus disse, né, que quem deu essa sabedoria a Pedro, né, foi Deus, foi o Pai, né, que deu essa sabedoria a ele. E Pedro, né, certo, deve ter se achado, né, foi usado por Deus. Imagina, né, ouviu essas palavras de Jesus. Só que nesse mesmo dia, né, o Senhor Jesus estava falando ali que seria preciso que ele fosse, né, para a cruz, e Pedro não aceitou que ele, né, que ele fosse morrer, que ele fosse para a cruz, e começou a repreender Jesus. E aí o Senhor Jesus repreendeu Pedro, dizendo, arreda-te para trás, Satanás. Né? Ou seja, ele repreendeu Satanás na vida de Pedro, mostrando que o Satanás estava usando Pedro. Ou seja, no mesmo dia, Pedro foi usado pelo Espírito de Deus e foi usado por Satanás. Né? Isso mostra o quê? Que nós tanto podemos ser instrumentos de Deus, como podemos ser instrumentos do diabo. Né? O que vai depender é a nossa escolha, é o que nós vamos nos deixar, né, nos levar a acreditar. Né? A emoção, muitas vezes temos que controlar. Pedro não controlou a emoção, e aí o diabo aproveitou e, né, só aproveitou a oportunidade, a chance. Então nós temos que controlar nossas emoções, controlar a nossa língua, pensar antes de falar, né? Para não deixar brechas para o inimigo, para não ser usado pelo inimigo, como Pedro foi. Mas isso só mostra, né? Mas mesmo assim o Senhor não desistiu de Pedro. E assim ele não desiste de nós também. Né? Porque após o Senhor Jesus subir, né, para o céu, Pedro também teve muitas, né, experiências, né, com o Senhor. Né? Algumas boas, outras não, né? Porque Pedro pregou no Pentecoste, né? Ali ele recebeu o batismo, né, do Espírito Santo. Né? Pedro foi usado por Deus para curar e para operar milagres. Né? Foi usado até mesmo para ressuscitar morto. Né? Grandes experiências e viveu Pedro, né, ali após a subida do Senhor Jesus. Mas também Pedro foi repreendido por Paulo, né, por algo que ele estava ali, por uma ação que ele estava agindo de maneira não correta ali, perante ali os gentios, e Paulo, o apóstolo Paulo, repreendeu ele. Ou seja, mostrando que a gente pode estar com Cristo, mas isso não nos impede de errar, né, não nos impede de agirmos muitas vezes na carne. E muitas vezes é preciso que venhamos ser repreendidos. Então, temos que aceitar a repreensão, porque a repreensão vem da parte do Senhor para nos abençoar, para nos salvar, para nos livrar, né, das coisas más que muitas vezes está nas nossas vidas. Por isso, essa mensagem aqui, se for fazer um resumo, né, dessa mensagem, ficaria assim, ó.
Primeiramente, Pedro teve um encontro com Jesus. Depois, ele teve o chamado. Depois, ele teve as experiências com Jesus. E também ele mostrou, né, as suas falhas humanas. Mas mostrou também o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Ou seja, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Por isso, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, e versículo 9 e 10, diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então sou forte. Ou seja, meu querido e minha querida, há esperança para ti. Há esperança. Não desista. Não desista. Se você está vivo, o Senhor permite que você esteja vivo. Então, há esperança para ti. O Senhor não desistiu de você, assim como Ele não desistiu de Pedro. Ele não desistiu de você. Assim como Ele transformou Pedro, Ele quer transformar você. Ele quer fazer a mesma obra que Ele fez na vida de Pedro. Basta você querer, basta você aceitar, basta você se achegar a Ele. Basta você dar a oportunidade a Ele para que Ele faça na sua vida, assim como Pedro fez. Então faça, siga o exemplo de Pedro, por mais duro, por mais bravo, né, por mais pecador que você seja. Saiba que o Senhor já fez isso um dia na vida de um pecador e transformou esse pecador, né, de um homem mau e violento em um homem abençoado, em um homem de Deus. Então faça isso. Faça como Pedro, se lance aos pés do Senhor, busque o Senhor na sua vida, né? Dê a chance ao Senhor para transformar a sua vida e você verá o poder dele se aperfeiçoando na sua fraqueza. E isso não será para a sua glória, mas será para a glória de Deus. Será para mostrar o quão grande, maravilhoso e todo-poderoso é o Senhor. Que o mesmo Deus que agiu na vida de Pedro é o mesmo Deus que hoje está agindo nas nossas vidas. Então deixe o Senhor cuidar de ti. Deixe o Senhor, né, estar no controle da sua vida. Faça como Pedro. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e deixe Ele cuidar de ti. Amém? Temos que saber também que o Espírito Santo é que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Veja bem, o que faz a diferença na vida de um cristão aqui nessa terra é a presença do Espírito Santo. Então temos que buscar o Espírito Santo, porque só Ele vai nos transformar de verdade. O próprio Pedro, ele antes de ser batizado no Espírito, ele não ganhava nenhuma alma para Cristo. Depois que ele foi batizado, no primeiro dia, ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Então ali mostra a importância do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E o Espírito Santo é que nos muda, o Espírito Santo é que nos transforma. O Espírito Santo é que nos capacita, é que nos unge. O Espírito Santo é que nos faz sermos pessoas ousadas, pessoas corajosas. O Espírito Santo é que nos faz sermos realmente pessoas, Pai, que vão lutar e vão perseverar até o fim. Então nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas, para poder assim cumprir com a nossa missão, com a nossa trajetória. Assim como Pedro, assim também nós precisamos. Portanto, temos que buscar assim como Pedro buscou. E seremos então cheios do Espírito Santo de Deus, para fazer a diferença neste mundo. Amém? Glória a Deus!